Tá? Então, é sua igreja. Boa noite, irmãos. Irmãos, eu ia me apresentar, mas o seu Mauro já me apresentou. Eu sou o Diego Fraga, eu também sou professor de juvenis aqui dessa igreja, né? Então, nas horas vagas, eu sou tesoureiro da escola, mas a minha principal função é estar aqui com essa galerinha dos juvenis aqui no colégio. Eu vou assumir ainda a turma, acredito que eu vou pegar essa turminha nesse final de semana já, né? E quando o pastor Vitor, ele conversou comigo e me convidou para estar vindo conversar com vocês no dia de hoje, pregar para vocês aqui, eu perguntei para ele: pastor, sobre o que eu posso falar? E ele me disse: sobre o que você quiser. Eu digo: então nós vamos falar sobre gratidão, vamos falar sobre sermos gratos. Só que nós não vamos falar sobre sermos gratos de uma maneira muito convencional. Eu vou confessar para vocês que eu sou pedagogo, eu não sou, apesar de estar no financeiro de um colégio, eu sou pedagogo, então eu sou professor, né, por formação, e eu gosto muito de fazer com que os meus alunos e as pessoas que estejam comigo, elas entrem numa viagem, assim, para imaginar e conhecer as coisas. E é dessa forma que eu vou pedir para que vocês estejam hoje comigo, para nós entendermos e sermos gratos. Para que a gente possa começar uma viagem assim, né, eu vou pedir para que nós retornemos para a nossa infância. Eu não conheço a infância de todos vocês aqui, talvez eu não conheça a infância de ninguém daqui. Sei que alguns foram crianças há mais tempo, outros ainda são crianças, outros serão crianças novamente, né? Mas eu gostaria que nós voltássemos para a época em que nós éramos crianças, para nós começarmos a ver e a entender algumas coisas. Para a gente começar com essa imaginação e com essa viagem, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 13, 11. Mas antes, vamos fazer uma oração? Querido Senhor, amado Deus, nós te somos gratos porque o Senhor nos conduziu e nos trouxe até aqui nessa noite. Também te somos gratos, Senhor, porque ao repartirmos agora a nossa palavra, nós temos a oportunidade de abrir o teu santo livro. Pedimos a permissão, Senhor, para que nós possamos ter a compreensão dele também. Amado Deus, muito obrigado pelo Senhor estar conosco essa noite, nos abençoe e nos proteja por Jesus. Amém. Primeiro Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, abandonei as coisas de menino. Quando eu comecei a formular e fazer essa meditação e o sermão de hoje, foi de uma maneira também pouco convencional. Eu estava indo ao futebol com um amigo, e nós estávamos ouvindo um rapaz falando das experiências que ele teve quando ele era criança. E ele repetia muito a frase: onde está o menino? Onde está o menino? Quem é o menino? E aí eu pensei: é mesmo? Onde está o menino? O que aconteceu com esse menino? Quando eu era criança, e se eu tivesse a oportunidade de me encontrar comigo mesmo, eu fiquei imaginando, e vou pedir para vocês imaginarem também, o que você diria para você mesmo quando criança? Digamos que você encontrasse com você hoje, com 9 anos, o que você diria para você, se você tivesse essa oportunidade de voltar? Será que a sua versão pequena
ela teria orgulho de você? O que a versão pequena diria para você sobre o adulto que você se tornou? E eu comecei a refletir, e eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa reflexão. E aí eu pensei, eu acredito que eu diria para mim mesmo, né? Quando pequeno, você deve estudar mais. Quando você ficar um pouquinho maior, você deve deixar de ser essa criança, esse adolescente azedo, brigão, que foi expulso de 3 colégios, que teve um monte de problemas. Você deve se controlar mais. E eu fiquei pensando nessas coisas que eu poderia dizer, e eu lembrei também para me incentivar a não desistir daqueles sonhos que eu tinha. Só que no mesmo tempo eu comecei a lembrar dos sonhos. E aí eu lembrei assim, quando eu era criança eu queria crescer e ser um astronauta. Imagina só, gente. Eu ia esbarrar num detalhe bem pequeno. Eu tenho medo de altura. Imagina eu, um astronauta, com medo de altura. Não ia dar certo, né? Aí eu também queria ser jogador de futebol. Essa faltou pouco, né? O que faltou foi o futebol, né? Porque eu cheguei a botar um colete de sub-17 do time do Grêmio. Ainda bem que o Jonas não está aqui, porque eu sou torcedor do Internacional de Porto Alegre. E ele é gremista, então se eu dissesse para ele que eu joguei no Grêmio, eu ia sofrer um bullying tremendo aqui no colégio. Eu também queria ser ator de filme de ação. Quem daqui acompanhou os filmes de ação dos anos 80? Imagina só, com Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, aqueles caras tudo. Faltou um porte físico, né? Para um filme de ação desse. Desenhista. Bom, isso faltou oportunidade. E caso nada disso desse certo, eu ia ser o que eu sou hoje. Então, ia ser bom, né? Mas eu fiquei refletindo mais um pouco, e eu também vou pedir para vocês continuarem refletindo, que foi exatamente algumas experiências e algumas situações como essas que foi o mais importante para mim. Algumas frustrações, algumas situações que não deram certo na nossa vida, foram exatamente estas situações que nos moldaram, que nos fortaleceram, que fizeram com que nós chegássemos até aqui hoje, nessa noite. Então nós podemos acreditar que dentro destas situações, todas que passamos, foi Deus nos moldando, foi Deus nos preparando para que nós estivéssemos aqui e que fôssemos o que somos hoje. Porque Ele sabe que talvez se a situação fosse diferente, nós não estivéssemos aqui. Eu quero acreditar que foi isso mesmo, que foi Deus nos capacitando e nos preparando para isso. E o que isso tem a ver com gratidão, Diego? Nossa, gente, tem tudo, né? Porque se nós não tivéssemos, de repente, uma frustração, ou uma situação que não deu certo, ou digamos assim, nossa, eu tenho um negócio incrível, especial, está na minha mão, e não deu certo, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez se eu tivesse sido realmente um jogador de futebol do Grêmio, eu não estivesse aqui hoje. Vocês compreendem que as frustrações, mesmo quando criança, e as situações que vivemos, mesmo quando crianças, elas foram nos preparando para sermos o que somos hoje? Eu vou pedir para a gente ler mais um texto. Esse texto é bem famoso, tá? É 1 Tessalonicenses 5,18.
Vamos lá. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É fácil, Diego, para você falar, se você não passou por uma dificuldade, se você não passou por um problema, se você não passou por situações. Bom, então antes de eu convidar vocês para orar novamente, para nós fazermos um momento de oração. Não acabou ainda, Timóteo, calma, tem mais um pouquinho. Eu queria dizer para vocês o seguinte, tivemos sim, eu saí de casa com 15 anos, eu fui morar sozinho, fiquei em alguns lugares onde eu não tive onde dormir, os meus pais perderam muito dinheiro, então eu saía muito de casa, passei fome, né? Então tive essa situação e a minha família conheceu a igreja. E nós somos uma família de 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Hoje tem mais de 30 pessoas, né? Porque eu tenho até sobrinho neto, então tem muita gente. Mas hoje todos bem estruturados, graças a Deus. E o último a aceitar a Cristo, o último a se batizar fui eu. E hoje o único que serve a Deus na rede adventista sou eu. Amém por isso, gente? Eu vou convidar vocês, já que nós lemos um texto de Tudo Dai Graças, né? Para nós fazermos uma dinâmica de sala de aula. Vocês aceitam ou não? Hoje é o culto de oração, hoje a gente pode quase tudo, né? Convida a pessoa que está do seu lado, aí pode ser seu filho, pode ser alguém que você tenha uma afinidade. Se não quiser, não tem problema, faça sozinho. Mas reflita durante 2 minutos. Pense assim, no que eu devo hoje só agradecer? Conte para aquela pessoa que está do seu lado e fale assim, olha, nós somos gratos e eu sou grato por isso. E eu não tinha me fragado dessa situação. E essa situação é que talvez tenha feito com que eu estivesse aqui hoje. Abra seu coração para alguém que está ao seu lado. Você vai ver que isso vai fazer muito bem para você externar essa situação. Se você não quiser, abra o seu coração para Jesus. Fale para Ele por que você é grato hoje. Conte para Ele. 2 minutinhos, por favor. É bom, né? É bom, né? É bom a gente falar, a gente mostrar que somos gratos. Agora você convide a pessoa e ore com ela. Faça uma oração. Mais um minutinho de oração. Vamos orar então?
minutinho. Agora que conversamos, entendemos o motivo de gratidão, qual o sentido de refletirmos num passado, de vermos essas situações? Por que estar aqui? E eu vou dizer para vocês que foram nessas perguntas que eu encontrei o menino. E o menino estava bem pertinho. O menino, ele estava aqui. Estava escondidinho aqui. E quando eu comecei a refletir e lembrar dessas coisas, eu pude ver que o menino cresceu, casou, tem 2 filhas, é batizado, tem um bom trabalho, e óbvio que, enquanto eu estou falando de mim, vocês devem estar também pensando naquilo que está acontecendo e que aconteceu na vida de vocês. E, gente, pode acreditar, aquele menino ou aquela menina, com certeza teria muito orgulho de você, porque você serve a Deus, seja no trabalho, seja na igreja, você está a serviço do Senhor, e isso é o mais importante, independente de ser um astro de filmes de televisão, um jogador de futebol. Hoje você é um servo do Senhor, e é um adulto feliz. Agora, com essa pequena reflexão, você conseguiu encontrar a sua versão criança? Se você já encontrou ela, converse mais vezes com ela. Deus diz que nós devemos ser como a criança, às vezes puro, direto, com carinho, óbvio, mas puro, direto, e ter o comportamento e o coração puro como uma criança. E com essas situações, entendendo o poder da gratidão, quantas pessoas nós podemos influenciar simplesmente por mostrarmos e compreendermos a gratidão e que somos felizes porque somos gratos. Tem um ditado que gente feliz não enche, né? Gente feliz não incomoda a gente. Gente feliz tem o coração puro, transborda, que você chega perto e você quer estar perto dessas pessoas. E às vezes a gente sai do trabalho, sai de casa. No Rio Grande do Sul tem o ditado, né, que a gente sai com a tromba, com o beiço arrastando no chão, brabo, azedo. E Deus, como nós temos motivos para agradecer, como nós temos motivos para sermos gratos, e às vezes por uma situação deste tamanho, a gente sai de casa excomungando, brigando e se questionando. E gente, vamos nos encontrar mais vezes com o nosso menino ou com a nossa menina, para entendermos que se somos felizes, nós vamos transbordar o amor de Deus, que se formos gratos, nós vamos transbordar o amor de Deus para outras pessoas. E é realmente isso que eu queria dizer para vocês hoje, que nós tenhamos um coração cheio de gratidão, e que ao passarmos, e que as pessoas as pessoas nos verem, elas possam compreender e entender que ali tem uma pessoa feliz, ali tem um menino feliz, ali tem uma família feliz e tem um servo do Senhor, porque ele tem o coração puro e cheio de gratidão. Vamos orar novamente agora? Querido Senhor, amado Deus, mais uma vez, nós te somos gratos. Te somos gratos, Senhor, porque compreendemos hoje que o Senhor nos trouxe até aqui desde que éramos pequenos, que situações colocadas diante de nós, muitas vezes incompreensíveis aos olhos humanos, nos trouxeram até aqui. Que o Senhor possa estar fazendo com que nós tenhamos encontros maiores com o nosso eu menor, que nós possamos ter a consciência de que devemos ser mais gratos e termos o coração que transborda gratidão e felicidade. Esteja conosco, Senhor, durante toda a nossa vida, no restante dessa noite. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.